Olá, mais uma vez o podcast, dessa vez um pouco mais rápido, que estou vindo de uma longa viagem da Serra da Canastra. E hoje vou falar de um tema que talvez surpreenda vocês. Vou falar da morte das abelhas. Milhões e milhões de abelhas no Brasil estão morrendo. E estão morrendo por causa de um agrotóxico. Você me perguntaria, mas puxa, será que vale a pena fazer um podcast apenas porque milhões de abelhas estão morrendo no Brasil? Eu digo, vale. Vale porque quando eu faço um podcast sobre desmatamento, as pessoas acham que ele é perfeitamente válido. E essa questão da morte das abelhas é tão importante quanto o desmatamento, porque a morte de milhões e milhões de abelhas praticamente elimina a possibilidade do crescimento de mais plantas, de flores, de outras árvores, porque as abelhas polinizam a natureza. E essas abelhas estão morrendo porque está sendo usado um agrotóxico no Brasil chamado fipronil, que foi usado muito tempo na Europa e é proibido na Europa. Ele foi permitido pelo governo Bolsonaro e, surpreendentemente, continuou permitido no governo Lula. Não houve nenhuma alteração na política em relação aos agrotóxicos na passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula. Foi como se o mesmo governo continuasse em cena. Isso é muito problemático para nós, porque já foram registrados milhões de mortes no Mato Grosso do Sul, na Bahia, em Minas Gerais e em São Paulo. Esse tema foi levantado pela primeira vez por uma repórter da Folha de São Paulo em 1º de outubro. Ela se chama Alexa Salomão. E ela mostrou realmente que o fipronil está na base dessa matança das abelhas no Brasil. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com isso quando eu era deputado e recebi aqui uma comissão de deputados europeus. E naquela época, a matança das abelhas na Europa era um tema de grande repercussão e de grande preocupação entre todos, não só entre os ecologistas, mas entre todos os agricultores e todas as pessoas que se preocupavam com a natureza. É interessante saber que os europeus baniram esse produto exatamente pensando não só nas abelhas, como no fato de que em alguns países até os ovos de aves, de galinhas, tinham sido contaminados por esse agrotóxico, esse fipronil. Mas os europeus proibiram lá, e o que é interessante, mas não proibiram a exportação. É um duplo jogo, um jogo bastante complicado. Quem produzia era a BASF, mas o problema é que agora ela está numa situação de pós-patente. Todo mundo pode produzir esse fipronil. Se o governo permite, aí ele é usado em grande escala. Se o governo não permite, ainda assim o governo tem que ter um sistema de fiscalização, porque ele costuma, às vezes, ser produzido clandestinamente. Mas é claro que a permissão fez com que ele fosse usado nessa escala e a mortandade das abelhas no Brasil seja uma realidade muito triste. Eu falo sobre isso porque acredito que muitas pessoas vão compreender que, além do desmatamento, além dos perigos que nós já vivemos com o meio ambiente, nós mencionamos sempre, fazemos às vezes um trabalho sobre desmatamento, outro trabalho sobre queimadas. Agora, nós temos também essa questão da mortandade das abelhas. Se nós queremos manter as nossas árvores, manter as nossas plantas, manter as nossas flores, nós precisamos das abelhas. E as abelhas não podem desaparecer como estão desaparecendo. Inclusive porque o Brasil também é um país que produz mel, é um país que tem apiculturas e precisa preservá-la. E por que as abelhas morrem com esse produto? As abelhas morrem porque ele atua no sistema nervoso central delas e elas ficam completamente paralisadas, envenenadas e vão morrendo em grande escala. Eu acho que é hora de nós começarmos a pensar não só nessa mortandade das abelhas, mas começarmos a pensar também nessa questão
do grande uso de agrotóxicos no Brasil. Existe no Congresso Nacional uma proposta de ampliar mais ainda, de liberalizar mais ainda o uso de agrotóxicos no Brasil. É o chamado Projeto Veneno. Então, nós precisamos pensar nisso, porque não se trata apenas, como eu estou dizendo, de proteger as nossas florestas, de proteger as nossas plantas, de proteger a nossa ecologia. Não. É uma questão muito importante também para o agronegócio. O agronegócio brasileiro acredita que quanto mais, pelo menos no setor menos avançado, acredita que quanto mais agrotóxico ele usar, mais produtivo será a sua lavoura, mais ele venderá, mais ele ganhará dinheiro, mais ele ficará rico. Mas, na verdade, a coisa é diferente. Se você começa a usar agrotóxicos em grande quantidade e essa questão passa a ser difundida no mundo, de que os mais perigosos produtos proibidos na Europa e nos Estados Unidos estão sendo permitidos no Brasil, os consumidores no mundo inteiro começarão a ficar de olho nos produtos brasileiros e a descartá-los. Então, está em jogo também, além da proteção do nosso meio ambiente, além da proteção das nossas plantas, além da vida das abelhas, está em jogo também algo muito fundamental, que é a possibilidade do agronegócio brasileiro continuar sendo próspero, continuar vendendo no mundo inteiro e tendo a confiança dos consumidores. Se corre no mundo a informação de que no Brasil, desde o governo Bolsonaro, agora com a continuidade do governo Lula, continua sendo o mais liberal possível em relação ao uso de agrotóxicos, o que vai acontecer? As pessoas vão proteger a sua saúde e vão começar a evitar produtos brasileiros. Portanto, essa questão das abelhas não é só uma questão ligada à proteção das nossas matas, à proteção das nossas plantas, mas também é ligado estrategicamente à proteção da nossa economia. Pense nisso, é uma questão muito importante e que muitas vezes escapa completamente aos jornais. Embora eu tenha recebido essa informação, tenha lido o problema no Brasil através de um jornal brasileiro. Na época em que era deputado, acompanhava os jornais europeus, sobretudo o Le Monde, que publicou algumas histórias importantes sobre a matança das abelhas na Europa e o problema que isso causou na agricultura, a preocupação de alguns países, de alguns políticos até com a questão. Aqui no Brasil, a bola vai um pouco mais baixo, né? A gente não há preocupação grande dos políticos, não há preocupação do governo, mas se a gente começa a falar, se a gente começa a mostrar a gravidade dessa situação, quem sabe eles comecem também a se interessar por um tema tão importante para a nossa ecologia e para a nossa saúde econômica também.